Para eu ou para mim? Olha, assim sem frase, sem contexto, fica difícil decidir. As duas construções são corretas, vai depender exatamente da continuação da frase. Vamos testar essa lógica numa questão do TJ Santa Catarina 2011. É difícil para mim fazer um diagnóstico sem o resultado dos exames clínicos. Muito comum quando se trata de cartomante, que hoje, por conta de processos, elas estão mais cautelosas. Tranquilo, não é? E a proposta da banca? A construção acima está gramaticalmente correta. Proposta certa ou proposta errada? Olha, eu quero, né? Não quero que você fique zangado nem nada, né? Mas eu acho que você condena essa construção. Quando você lê, é difícil para mim fazer um diagnóstico, eu sei o que você está pensando, que o pronome mim foi empregado ao lado de um verbo, antes de um verbo do infinitivo. Em algum momento da vida você decorou que isso é errado. Pois agora vem uma surpresa para você. Essa construção está certa. Ela é gramaticalmente correta. Bem, se você levou um susto, se você estava contando que no lugar do mim tinha que ser o pronome eu, então você vai ficar mais um pouco comigo para descobrir que essas coisas não são tão simples quanto você imaginava. Acompanhe comigo. Primeiro, um pouco de teoria. Lembre que o pronome eu e o pronome tu são pronomes retos e, portanto, só podem fazer dois papéis na frase: o de sujeito e o de predicativo do sujeito. Pronto, não se discute mais isso. Lembre que a própria palavra reto significa sujeito. Depois, os outros dois, o pronome mim e o pronome ti, são pronomes pessoais oblíquos tônicos. Eles têm de ser usados obrigatoriamente com preposição. E o papel sintático dentro da frase não pode ser de sujeito, tem que ser de complemento, ou de complemento verbal ou de complemento nominal. A teoria é basicamente esta. Agora vamos treinar um pouquinho. Olha a primeira frase. Deixaram toda a merda para mim limpar. Aí, ó. O cão tem razão de reclamar. E essa frase com o pronome mim é essa frase que você condena e você tem razão de condená-la, porque o correto é deixaram toda a merda para eu limpar. Nesse caso, você tem a oração para eu limpar, que dá ideia de finalidade, poderia muito bem ser trocada por para que eu limpasse, e assim você prova que o pronome eu está realmente no papel de sujeito, tranquilo? E claro, né, que o sujeito de limpar só pode ser simples, é o pronome eu. A outra oração, a que está antes, deixaram toda a merda, chama-se a oração principal. Bem, essa frase é a frase comum, tradicional, aquela em que você imediatamente condena o pronome mim e elege o pronome eu, porque é o papel de sujeito. Perfeito, não é? Então vamos apresentar a você um conjunto de preposições que tem exatamente o efeito contrário do que você viu. O após, o entre e o perante são famosas preposições da nossa língua que só aceitam depois o pronome mim e o pronome ti. Vamos ouvir de novo. Com as preposições após, entre e perante, os pronomes que virão depois dessas preposições serão obrigatoriamente os pronomes tônicos mim ou ti. Você então não insista em usar o pronome eu ou o pronome tu. Vamos olhar a frase. Amor, isso é fotomontagem. Nada existe entre eu e sua prima. Olha, depois do entre, a presença do pronome eu, condene imediatamente. Não há lógica nessa construção. E vem a construção correta. Nada existe entre mim e sua prima. Pode haver uma outra construção assim. Amor, isso é fotomontagem. Nada existe entre a sua prima ou entre sua prima e mim. Não interessa a posição do mim, se ele é a última palavra da frase ou se ele está um pouco depois do entre. Vai ser o mim, porque o entre exige essa lógica de pronome. Perfeito até aí? Então prepare-se para mais uma lógica. É quando você tem um adjetivo, muito comum que seja o adjetivo fácil, o adjetivo difícil, o adjetivo importante, e logo depois você tem a expressão para mim e para ti. Nesse caso, mesmo que apareça um verbo no infinitivo, aquela coisa que você decorou há muito tempo, nesse caso você terá de empregar obrigatoriamente o pronome mim. Portanto, a expressão correta será para mim ou para ti, mas nunca para eu ou para tu.
Sabe por quê? Você está diante de adjetivos: difícil, fácil, importante. E o adjetivo não vem acompanhado de sujeito. O adjetivo exige complemento nominal. Vamos ver uma frase? Não é fácil para eu admitir que sou viciado em jogos. Olha, lendo assim, sem muito critério, você fica até pensando que está diante de uma frase correta, né? Eu admiti. Mas quando você escreve admitir que sou viciado em jogos não é fácil para eu, aí o erro começa a aparecer, porque no fim da frase, encerrando-a, não poderíamos ter o pronome eu. E por último, admitir que sou viciado em jogos não é fácil para mim é a prova definitiva. Note que nesse caso, o que você tem de verdade é o admitir fazendo o papel de sujeito oracional de não é fácil. Quando você questiona o que não é fácil para mim, qual é a resposta? Admitir. E você tem a função de, para mim, complemento nominal do adjetivo fácil. É uma construção nesses moldes que pode aparecer no dia de uma prova para perturbá-lo ou então para levá-lo ao erro. Note que é um arranjo, dependendo da ordem da frase, o pronome vai aparecer antes do verbo. Fica até parecendo que a coerência é empregar o pronome eu. Mas como você tem prática de leitura, prática de perceber se a frase está na ordem direta ou na ordem inversa, você consegue então perceber que o emprego correto, em qualquer ordem, é do pronome me. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que as nossas aulas são simples, mas são eficientes, porque são sempre em cima de tópicos que você vai encontrar no dia que for submetido a uma prova de língua portuguesa. E você sabe que tem o nosso conteúdo gratuito à sua disposição todos os dias no YouTube. E tem também um conteúdo pago, que é só uma questão de tempo, quando você quer mesmo fazer um estudo mais demorado, mais sedimentado, às vezes porque você precisa fazer a diferença diante da concorrência, que às vezes é brutal. Até o nosso próximo encontro.